Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está, como eu, em Portugal. Uma delícia estar aqui através do Facebook com a Cíntia, maravilhosa da Cosi Eventos, com a Cláudia Cicolo e com a minha parceira querida Kátia Périco. Para quem não me conhece, eu sou Leia, uma das fundadoras do PASFO 21, e o PASFO 21, na verdade, é uma iniciativa do Ecossocial, tem 7 anos já, e há cerca de 1 ano ele se tornou uma instituição independente, com 20 consultores, e o Cocriação, que hoje está fazendo 1 ano, vamos cantar parabéns daqui a pouquinho, é uma iniciativa do PASFO 21 que foi criada a partir da crise da pandemia, que na época a gente achava que ia durar pouquinho e está se estendendo muito mais do que a gente imaginava. Eu queria, para a gente começar muito rapidamente, para a gente entrar no clima, ler para vocês um poema do qual a gente, todos os nossos encontros, que depois a Kátia vai falar com muito mais detalhes, a gente começava. Então, vamos lá, respirando fundo, todo mundo. O ser universal todo está diante de nós como a pedreira diante do mestre de obras. Tudo fora de nós é só elemento. Aliás, eu permito-me dizer que também tudo em nós. Mas no fundo do nosso íntimo, existe essa força criativa capaz de originar o que precisa vir a existir, não nos deixando descansar até que, de uma ou de outra maneira, o tenhamos revelado fora de nós ou em nós mesmos. Um poema de Goethe para nos inspirar essa manhã. Kátia? Obrigada, Leia, querida, por nos transportar, né, para os nossos encontros de cocriação do ano passado. Foi exatamente assim, como a Leia disse, que nós começamos uma série de encontros que perdurou por 6 meses, e que nós ainda, quando não tínhamos nos constituídos como uma associação, quando ainda éramos uma rede já operando, nos encontramos para uma reunião comum, devíamos estar em 3 ou 4 consultores, e eu me lembro que naquele dia minha filha tinha chegado da escola assustada, porque as escolas tinham fechado, eu me lembro claramente que era 16 de março, e aí nós falávamos então, né, sobre o que seria, né, para os pequenos e médios empresários quando eles também tivessem que fechar suas portas. A gente tem como propósito no PASFO, né, a criação e transformação de negócios para a geração de impacto positivo no mundo. E a gente sabe claramente que o pior impacto que uma empresa pode causar é deixar de existir, é deixar de gerar emprego, é deixar de recolher tributos. E as grandes empresas, em momentos de crise, né, quando precisam encontrar respostas para problemas complexos, elas chamam uma reunião de conselho, elas montam um comitê de crise, elas contratam consultores e conseguem respostas para os problemas complexos. A gente sabe que o pequeno e médio empresário, e a gente sabe bem, né, a força que o pequeno e médio empresário tem na nossa economia, vive especialmente, né, num lugar muito solitário, né? Esse lugar onde tomar decisões requer um recolhimento que muitas vezes é difícil demais, né, de não poder se vulnerabilizar e ter que seguir em frente, ter que ser resiliente o suficiente. E a gente sabia que as perguntas que surgiriam a partir da pandemia eram perguntas muito novas e que esse lugar solitário certamente iria se potencializar. Então, a gente, muito rapidamente, em 3 conversas, prototipou uma solução que a gente deu o nome de cocriação, para a gente poder potencializar essa questão do nós gerarmos impacto positivo, né, para quem a gente tinha intenção de tocar como empreendedor, como empresário, como líder de negócio. Em menos de 2 semanas, a gente colocou no ar essa iniciativa, que foi exatamente no dia 31 de março de 2020 que a gente fez o nosso primeiro encontro. E a partir daí, né, todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, né, esse grupo de consultores que fazia parte da rede PASFO 21,
8 horas da manhã nós nos reuníamos, fazíamos uma prática meditativa, 8 horas e 30 minutos a gente recebia as pessoas que chegavam com as suas questões, né, perplexas com o que estava acontecendo, e em busca desse espaço de acolhimento. Foi muito especial, né? Me arrepio agora de lembrar os depoimentos que a gente recebia ao final das 2 horas de encontro, porque acho que o mais relevante daqueles momentos, né? Foram 15 encontros, a gente recebeu mais de 300 líderes de negócios, e foi uma atitude, uma atividade pro bono do Parsful 21. Nós, muito rapidamente, né, para entender o que a gente fazia, a gente colocava 5 empreendedores, 5 líderes dentro de uma sala pequena do Zoom, com 2 facilitadores, e eles traziam uma questão que eles precisavam tomar uma decisão que era urgente, que era importante, e que eles queriam ouvir outros pontos de vista. E essa questão, ela era acolhida e trabalhada pelos outros pares líderes de negócio também naquela sala, de maneira que todo mundo também trabalhava a sua questão à luz da questão que estava sendo aprofundada. Para a gente foi, me aquece mesmo o coração lembrar, né, o que a gente via e ouvia naquelas salas, o que a gente via e ouvia ao final daqueles encontros, que duraram 6 meses. E para nós, do Parsful 21, a gente ganhou muito, porque como nos encontrávamos toda semana, né, em prol do bem comum, isso foi criando entre a gente, né, Leia, né, deu uma amálgama, né, um senso, né, de pertencimento e da força que a gente tinha juntos como consultores e facilitadores, que ao final desse processo a gente se constituiu como uma associação. Hoje a gente está aqui, num outro lugar, né, e muito felizes e agradecidas de receber a Cíntia Venâncio, da COSE, e a Cláudia Ticcolo, né, Cláudia, da T. Cristina, que foram 2 das muitas empreendedoras e empreendedores que passaram pela gente naquele período. E quando a gente iniciou o mês de março, queríamos fazer uma homenagem às mulheres. A Bernadette, que está aqui conosco, uma das nossas sócias, né, que lidera o grupo de comunicação, trouxe a ideia de a gente convidar 2 mulheres para compartilhar um pouco como é que tinha sido a experiência de ter vivido um encontro de cocriação. Alguns vieram 3 ou 4 vezes, né, vieram mais de um encontro. Compartilhar como é que foi estar aqui naquele lugar, né, de acolhimento, e o que aconteceu a partir desse momento, né, onde elas puderam se colocar de forma vulnerável, compartilhar o que elas estavam vivendo com pares, sem medo do julgamento, sabendo que estavam num lugar onde elas podiam receber novos pontos de vistas e um olhar colaborativo para os seus negócios. Então, quero muito agradecer vocês 2 aqui que corajosa e generosamente, né, aceitaram o nosso convite para compartilhar conosco e com todo mundo que está aqui essa manhã, para essa conversa rápida, mas profunda e muito importante. Parabéns pela resiliência de vocês, meninas. Quero que vocês se apresentarem, né, cada uma contando um pouco do seu negócio, e aí depois o espaço está aberto para essa conversa, que é uma conversa informal. E só lembrando todo mundo que está aqui conosco, a gente tem um chat aberto para as perguntas, que depois a Leia vai encaminhar para as meninas. Tá bom? Obrigada, bem-vinda. A palavra é de vocês agora. Quem começa? Posso eu? Geralmente é quem pergunta. Então tá bom. Então, eu sou a Cíntia, bom dia a todos. Eu sou a Cíntia, eu tenho uma empresa que se chama, é um espaço de eventos chamado COSE, que fica aqui em São Paulo, na Avenida Morumbi. Então, meu negócio é um negócio de eventos corporativos, né? A nossa empresa surgiu há 10 anos, com o intuito de oferecer para as empresas e para os grupos uns locais mais arejados, mais humanizados, mais com cara de casa, para que os grupos fizessem suas reuniões, treinamentos e workshops. E a gente teve aí anos muito bons, a nossa missão foi cumprida, recebemos mais de 200 empresas ao longo desses 10 anos, a gente, em geral, fazia mais de 500 eventos por ano, né? Eventos é uma reunião, treinamento, workshop. E é isso, e eu, antes da pandemia, estava com um time direto de 22 pessoas junto comigo, né? E aí veio a pandemia, e a gente deixa para o próximo bloco, né? Muito
Muito bom, obrigada, Cíntia. Eu sou testemunha que esse espaço é absolutamente maravilhoso. Você falou que era para treinamentos, workshops, mas eu também, além do workshop, eu tive a oportunidade de estar aí para casamento, para aniversários. Verdade. E Vamos essa foto lá, aqui é de lá, né, Léa? Só é para isso mostrar mesmo. lá, ó. Olha que espaço, gente, é uma delícia. Bem Então, vamos gostoso. ouvir um pouquinho. Cláudia, por favor, conta um pouco da tua história também. Bom dia. Eu escrevi ainda a mini bio que pediram, eu ainda brinquei e falei, eu sou uma engenheira de profissão e costureira por opção. Foi sempre uma brincadeira na família, porque logo no começo da minha carreira eu encontrei muitas barreiras e acabei optando por trabalhar com o meu atual marido numa confecção que ele tinha de uniforme escolar com a mãe dele. E nisso me apaixonei pelo segmento e estava surgindo a Lycra no mercado. E eu falei, eu gostaria muito de testar isso e fomos atrás, começamos a desenvolver uma linha praia. Nisso, a vida teve uma reviravolta, minha sogra meu sogro se aposentou, minha sogra quis ficar com ele e nós compramos a parte da empresa e abrimos mão dos uniformes escolares e entramos com linha praia, tínhamos uma marca própria e aí depois as coisas foram mudando. Hoje a gente faz um trabalho de private label para os grandes varejos na linha de fitness e é isso. Hoje nós temos 400, em torno de 400 funcionários diretos e uns 200 e poucos indiretos, trabalhando com a gente como terceirizados. E aí veio a pandemia, como disse a minha amiga Cíntia. Uau! Uau! E aí veio a pandemia, né? Você quer emendar, Cláudia, um pouco do que na verdade, chegou essa fatídica pandemia, e aí? Então, e aí, como eu falei, a gente acabou optando por trabalhar com os grandes varejos, e quando veio a pandemia, fecha-se as lojas. Óbvio que eles com lojas fechadas não podem receber o produto, não tem onde colocar. E a gente se viu com um faturamento zero da noite para o dia, com uma folha de pagamento de 400 pessoas, mais os indiretos pelos quais, óbvio, a gente se sente responsável. E eu olhei para o meu marido, que é meu sócio, cuida da parte financeira da empresa, e falei, e agora? Ele falou, então, e agora? E no começo dá um desespero, né? Você fala, o que eu vou fazer? Então, o que a gente não pode abandonar as pessoas, a gente... E aí fica uma coisa meio pesada, né? E eu falei, bom, mas nós não podemos vacilar. E a gente esperava alguma posição de liderança, né? E, na verdade, infelizmente, eu acho que a nossa liderança falhou um pouco. Eu falei, eu não posso falhar eu como líder, e então eu tenho todas essas pessoas olhando para minha cara e pedindo uma resposta. E eu falei, bom, um dia eu parei a fábrica, isso uns 4 dias depois de muitos pensamentos, e falei, olha, eu estou aqui para dizer para vocês, como a líder de vocês, que eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou na mesma situação que o mundo, ou seja, nada diferente para nós. A única coisa que eu posso prometer para vocês é que eu estou aqui. E como uma líder, eu vou ser a última a abandonar o barco. E o que vai acontecer? Não sei, mas estaremos aqui. E nisso veio o convite para o Parsifal para participar, e foi uma coincidência, porque eu estava aqui fazendo um papel de forte, não se preocupem, vamos ficar em casa, não vamos ficar em casa, vocês vêm trabalhar, vocês não vêm, tem gente com medo, tem gente que não sabe, e eu estava me sentindo, sendo o apoio de todas essas pessoas, e, na verdade, precisando de um apoio desesperadamente, mas quietinha, porque, afinal de contas, não é a hora de fraquejar, você não pode, as pessoas dependem de você. E quando veio o convite para participar do encontro,
foi muito interessante, porque eu estava num grupo e as pessoas do grupo todas com as suas dores colocando, e quando nós terminamos de expor, cada um o seu problema, todos olharam para mim e uma delas falou assim para mim: nossa, eu estou com uma vontade de te pegar no colo. E aquilo me emocionou tanto, eu falei assim, gente, que gostoso, é tudo que eu estou querendo, um colo. E aí você vê que todo mundo tem a mesma sensação, todo mundo tem o mesmo problema, todo mundo... E quando você pode abrir o seu coração para essas pessoas e ver que todo mundo tem uma dor, mas ainda assim todo mundo está disposto a dividir e a dar uma mão dentro daquilo que pode. E isso faz uma diferença absurda na vida da gente. Aí você vê que você tem que realmente levantar e seguir em frente. Porque tem muita gente junto com você. Vou já explorar um pouco mais isso, tá? O pós, né? Pós-cocriação. Cíntia, e aí? Veio a pandemia, evento, um monte de gente junto, que já não podia mais. E aí? Aí foi péssimo, foi... porque foram Peraí, várias... só Cíntia. Fala, Cíntia, desculpa. Não, acho que eu passei por várias fases e queria falar dessas fases e falar em que momento que o Parzival veio, né? Eu acho que talvez todos nós, no comecinho, eu pelo menos passei por uma fase doriana, do tipo, isso vai passar rápido, deixa eu dar férias coletivas, que tudo bem, né? E as advogadas, que eu tenho um escritório de advocacia que deu muito apoio, elas falavam assim, mas você não vai demitir? Eu falava, não, meu time direto, eu não vou demitir, né? Mas eu não tinha noção da magnitude do problema, né? Aí foi um terapeuta meu, né, que realmente me alertou para a gravidade da situação, falou assim, Cíntia, então, talvez a gente olhe álbuns de grandes festas e fale assim no futuro, olha como a gente fazia festas, né? Aí a minha ficha caiu de um tanto, foi um dia devastador para mim, assim, né? Porque daí eu falei assim, cara, então o meu negócio até em um grau maior, foi um dos mais afetados. O setor de eventos foi o mais afetado, como hotelaria ou como outros, né? Restaurantes. Foi uma coisa absurda. E aí eu comecei a perceber e fiquei muito mal que o meu negócio tinha que renascer. E talvez eu tivesse que fechar o meu negócio. Ou renascia ou fechava. Então eu tive que me questionar se eu ficava ou não. E eu tive que ser mais radical. Quando eu percebi que o negócio era muito feio, eu percebi que eu teria que demitir o time. Mas para eles ficarem bem, porque eles tinham as verbas rescisórias, fiz todo um estudo sobre como que eles ficariam, seguro-desemprego, e apostei num cenário ruim. Falei, em outubro a gente vai voltar como setor de eventos com alguma coisa, eu recontrato vocês, porque já daria 6 meses da demissão. Então, eu tive que demitir, né? Esses meus 22 colaboradores viraram 16, 17, e depois vieram outras ondas de demissão, né? Dentro de uma estratégia, que é muito no racional, mas cada demissão pegava muito meu coração, né? E aí, o que foi até interessante é que os meus funcionários super entenderam as demissões, sabe? Não teve nenhum tipo, não, dona Cíntia, tem que demitir mesmo. Nas conversas de demissão, eles falavam, não, dona Cíntia, tem que demitir mesmo, não tem trabalho, dona Cíntia, né? Então, mas eu fiz de um jeito de deixar todo mundo muito seguro, com as contas, em cada conversa eu falava quanto que eles tinham no fundo de garantia, quantas parcelas ia receber de seguro-desemprego, sabe? Fiz todo esse trabalho, porque é o que preocupa eles, né? Claro. E foi depois dessa leva de demissões, e de chorar junto nas demissões, porque eu não consegui ficar forte. São pessoas que estão comigo há um tempo e eu gosto demais, são super competentes, né? Aí veio o encontro do Parzival. Aí eu já estava com uma outra questão sobre até como mudar modelo de relacionamento com o meu time central, que ficou na empresa, né? Assim, eu estava muito triste, né? Então, quando veio o Parzival, eu consegui conversar com pares e com pessoas que estavam... eu acho que no meu grupo, eu senti que as pessoas estavam até mais
perdidas do que eu, sabe? E isso era uma referência do tipo, gente, eu tô aqui numa autocrítica, né? Porque eu estava numa autocrítica, parte da tristeza essa era a autocrítica, esse medo e tudo. Então foi também um grande, se a Cláudia falou de colo, foi um grande abraço, sabe? Ter esse momento de atenção, a dinâmica muito bem feita. Eu acho que eu já participei de encontros do Parsifal, do Cocriação e de outros, sempre as dinâmicas muito bem feitas, de uma forma que rapidamente você consegue se conectar com os outros empreendedores, né? E foi a primeira vez que eu tive um espaço para falar com outros empreendedores, porque até então meu telefone não tocava, sabe? E era um paradoxo, porque eu queria fingir que estava bem, que estava tudo bem, ao mesmo tempo querendo pedir ajuda, querendo, né? Ai, meu Deus, me ajuda, mas nessa hora está todo mundo um pouco cuidando do seu, né? Não é verdade? Os outros empresários, as outras pessoas, está todo mundo cuidando do seu. Então, esse espaço que o Parsifal abriu foi espiritual, viu? Foi uma coisa assim, foi um campo totalmente necessário e eu parabenizo vocês pela iniciativa e por ter proporcionado isso para mais de 300 empreendedores. Então, foi um grande abraço que eu senti e o primeiro espaço que foi me dado para trocar com outras pessoas que estavam tendo problemas como eu. Obrigada, Cíntia. Nossa. Eu queria que uma das duas, pode ser a Cláudia, teve uma pergunta que foi feita por uma Renata, que é como que foi abrir o coração e contar, porque eram grupos de 5 pessoas, como é que foi abrir, né, o coração e contar para um grupo de estranhos abertamente esse desafio que vocês contaram agora para a gente? Como é que foi isso? Eu acho que foi libertador. Essa é a palavra que me vem. Que legal, que legal, que legal. É muito libertador isso. Nossa, para mim foi muito fácil. Acho que era o que a gente estava com sede de fazer, logo, sabe? Saiu assim. Foi muito fácil, muito fácil. Que legal, que legal. De concreto, né? A gente viu que teve o abraço, a gente viu o quanto vocês foram acolhidas, pelo menos eu consegui sentir aqui o colo que a Cláudia disse que, né, que ficou. De concreto, houve alguma mudança real? Para mim, sim. Depois que eu vi o quanto que conversar com outros empreendedores no Parsifal foi importante para mim, eu comecei a fazer isso de uma forma independente. Então, eu me programava toda semana para conversar com outros, ou amigos meus que eram diretores de empresa também, para entender como é que estava o cenário, como é que estavam as coisas, para ter um toque de realidade, né? E com outros empresários do setor de eventos. Então, eu procurei ativamente e essas conversas me fizeram muito bem. E foi através dessas conversas, que foi com o cabeleireiro, né? Que ele falou assim, Cíntia, eu tenho que fazer isso acontecer, porque eu adoro ser cabeleireiro. Cabeleireiro é a única coisa que eu quero fazer na vida. Isso me tocou que nem um raio, porque daí eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu gosto do meu espaço. E toda vez que eu me imaginava em outros cenários, porque era factível me imaginar em outros cenários, podia ser que eu tivesse que fechar o espaço, né? Me dava uma angústia, uma tristeza. E aí eu falei assim: não, é isso aí. Eu sou da turma que não tem outra opção. Eu tenho que fazer acontecer. Isso me deu uma força para conseguir refazer o espaço, porque o espaço teve que renascer. Então, a gente abriu várias frentes de trabalho, eu e esse meu time principal. A gente abriu espaço para festas, Léa, que era um projeto engavetado, né? Como que o espaço é bonito, então a gente abriu espaço para festas. A gente abriu espaço para eventos digitais, então a gente teve que fazer mudanças no espaço por conta disso. Obviamente, a gente teve que fazer todos os acertos sanitários no espaço, então a gente passou por uma universidade nesse sentido, porque é um monte de norma, um monte de coisas. E agora, no final do ano, ainda abrimos a operação de culinária para comida congelada. Então, a gente abriu 3 frentes de trabalho que estão, assim,
divertidas, o nosso time está animado, está motivado, está plantando semente, não é o melhor momento financeiro para a gente, mas a gente conseguiu achar uma equação que estancasse a saída de caixa, mas foi esse abraçar a nossa vocação. É isso que a gente quer fazer e a gente vai lutar até não dá mais. Oba, oba, oba. Cláudia, e aí? De concreto, virou lá... Bom, de concreto, na verdade, a nossa empresa virou de ponta cabeça, porque a gente mudou muitos conceitos. E nós tivemos a oportunidade de ter agora um time trabalhando com a gente compartilhando valor, né? Então, é o valor compartilhado, isso de uma maneira muito séria. Então, é a oportunidade de como, através do que eu sei fazer, eu posso melhorar o mundo. E isso começou, então, primeiro te dá um foco de que não é por dinheiro, mas sim a sua empresa precisa ter lucro, e através desse lucro, se você tiver um propósito, você realmente pode entregar valor para o mundo. Então, não é o lucro em primeiro lugar, ele sim como consequência, o seu propósito em primeiro lugar, e aí nós escolhemos 2 pilares da ONU para trabalhar, 2 ODSs, né? A 8 e a 12, uma delas é sobre o empoderamento da nossa linha de frente, afinal de contas, o nosso segmento emprega muitas mulheres em condição de vulnerabilidade, então, como torná-las mais fortes, e a parte de sustentabilidade também passou a ser um pilar muito forte da empresa. Então, é como eu consigo... Bom, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu aprendi é que sustentabilidade não era reciclar o meu lixo e parar de produzir o meu produto, porque eu trabalho com uma fibra sintética. A roupa de fitness, ela é sintética, ela polui horrores. Tá, mas se eu fechar a minha empresa, várias pessoas vão ficar desempregadas. Isso é sustentável? Não. Então, pelo contrário, é como eu posso, devagar, dentro de uma agenda muito bem feita, começar a buscar outros recursos e a melhorar isso, a encontrar outros caminhos e, junto com isso, educando o nosso time, trazendo isso para os clientes. E esse trabalho me apaixonou de uma tal maneira e apaixonou a nossa empresa de uma tal maneira que hoje, graças a Deus, nós estamos bem de novo, vendendo até acima da nossa capacidade. Agora fechou de novo, mas não tem problema. Os nossos clientes que nós mantivemos conosco nos apoiam muito, apesar deles não poderem receber a mercadoria porque eles não têm onde pôr, nós estamos em contato direto, inclusive para socorro financeiro, se nós precisarmos, e isso trouxe para a gente um diálogo muito aberto, onde somos uma cadeia. Se não estivermos juntos, um olhando pelo outro, não importa o seu tamanho, nós não vamos chegar lá, porque o grande precisa do pequeno, o pequeno precisa do grande, o médio também, e vice-versa. E todos estamos juntos, né? E seguindo para o mesmo propósito. E Nossa, que foi lindo. isso que veio muito forte. Que lindo, 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 lindo. Eu fico... É difícil, né, ser facilitadora nessa hora, porque a gente vai ficando com os olhos mareados. A quantidade de comentários que talvez vocês não estejam vendo é impressionante, né? O poder que vocês tiveram da inovação, comentário de algumas pessoas também dizendo, nossa, se eu soubesse disso, eu teria entrado, né, nessa história também, e que é como se vocês tivessem contado histórias também de algumas pessoas que estão nos assistindo, né? E eu acho que a gente está quase finalizando. Eu adoraria ficar aqui pelo menos a manhã inteira batendo papo com vocês, porque, além de ter me emocionado, eu acho que é de uma riqueza absurda, mas a gente também sabe que o tempo é limitado das pessoas nas redes sociais.
Então, eu acho que assim, antes da gente fechar, eu queria fazer uma pergunta para cada uma. Se pudesse dar uma dica bem rápida, para quem está nos ouvindo, um recado, algo que venha do coração mesmo, talvez, mas que traga concretude, que dica vocês dariam? Ainda estamos em crise, ainda estamos na pandemia. Que dica vocês, muito rápido, vocês poderiam dar? Na cabeça, na cabeça não, no coração, falar que é possível liderar por fé, é possível administrar, continuar com seus negócios por fé, não racionalmente, e que tem esse lado de você saber se você está no lugar certo na hora certa, e isso você só sabe se você estiver conectado e muito conectado com você, aberto à sua intuição, aberto aos seus sentimentos. Então, essa administração que eu tenho feito desde o começo da pandemia, eu olho pouco números, eu era uma pessoa que olhava demais números, indicadores, eu deixei para trás essa administração numérica. É lógico que olha o caixa, né, gente? Ninguém... É lógico que... Mas é outra coisa que move, é você saber que você está no lugar certo, tentando fazer o melhor e assim, se abrindo para as ajudas que você sabe que o mundo vai te dar. Então, além do Parzival, tem muita coisa entre o céu e a terra que vai te ajudar se você tiver com a integração que a gente conhece do pensar, sentir e querer. E é possível isso. Muito bom. Ai, que inacreditável. Cláudia, fala, amor. Bom, eu posso resumir em 2 palavras, propósito e sincronicidade. Quando a gente começa a trabalhar por um propósito, aparece tudo que você precisa, pessoas de todos os lugares. É impressionante como o universo se abre. E uma dica que eu queria dar para quem se interessar, assistir aquele filme da Disney, o Soul, que fala de propósito de uma forma muito bonitinha, muito simples, linda. E aquilo é muito inspirador, porque foi exatamente aquilo que aconteceu comigo. Eu encontrei realmente o meu propósito e agora não tem crise mais que me abale. É isso. É muito bonitinho o Soul, mas ele é muito profundo também, né? Bastante. Se quiser assistir, eu também recomendo, né? Volto a dizer que a gente tem milhões de comentários aqui, que vocês, obviamente, vão conseguir depois ver, seja no Facebook ou depois, enfim, eu posso copiar aqui, de agradecimento profundo por você, Cíntia, se abrir, se tornar vulnerável, aceitar o nosso convite, e você, Cláudia, pela... Eu vou falar uma palavra que a gente usa muito pouco, que é pureza. Pureza, ultimamente, tem sido muito ligada à infantilidade, e não é. Pureza é a alma que a gente tem lá dentro, quando a gente percebe que tem algo muito maior do que a gente possa calcular na cabeça. Eu queria agradecer muito a você, Cláudia, muito mesmo, por essa disponibilidade, coragem de estar aqui com a gente e ter aberto algumas luzes, vocês duas, para pessoas que estão nos assistindo. Kátia, quer finalizar? Muito, muito obrigada, viu, querida? Obrigada. Eu estou absolutamente emocionada. O que você falou, Cíntia, é espiritual mesmo, assim. Vocês duas foram os 2 primeiros nomes que nos vieram à mente, e a nossa intuição é sempre um presente quando a gente se conecta com ela, né? A semana passada eu estava estava num grupo em que a Percy Lucini, que é uma grande consultora de sustentabilidade, conselheira de grandes empresas, trazia um conteúdo super relevante. Eu falei, Tarsila, eu te conheço há 20 anos, você não se desviou do caminho. Como é que a gente, que acredita que pode mudar o mundo, recheia o nosso discurso para não parecer naif frente a empreendedores, empresários, que a gente de fato acredita, né, que a gente acredita mesmo aqui no Parzival, não somos só nós, na força dos negócios para criar uma sociedade saudável, uma economia fraterna, equânime. A gente acredita nisso, mas como é que a gente pode conversar com empreendedores e com líderes para a gente não parecer só romântico? Ela falou,
convida eles para falarem, Kátia, dá o protagonismo para eles, chama os financeiros, os empresários para contarem a sua experiência, você não precisa falar mais nada. E olha, exatamente isso, né? Olha o depoimento dessas duas mulheres lindas, maravilhosas. Obrigada, gente, por estar aqui conosco, né? Com a experiência, com a coragem, com a resiliência de vocês. E que vontade de recomeçar a cocriação. Que vontade. Isso que eu ia falar, né, Quem Cláudia? sabe, Eu acho que eu e a próximo Cláudia, a gente quer saber quais são os próximos passos. A Quem gente sabe, vai, certeza, Quem estamos sabe? a gente vai para os nossos petit comitês aqui planejar os próximos passos. Saio muito inspirada e quero muito agradecer as pessoas que estão aqui no Face, agradecendo. Gente, eu deixei o meu celular aberto aqui no Face, não para de subir coraçãozinho, não para de subir aplausos, as pessoas se conectando, porque isso é uma conversa de gente de verdade, falando sobre sentimentos, sobre verdade, sobre a vida, né? Então, Eu queria quero agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo que está conectado conosco. Obrigada, gente. Kátia, para fechar, eu queria só falar um comentário que veio, Sônia Padilha, que diz o seguinte: todos os 2 projetos são incríveis. Elas falaram por nós. Então, muito obrigada a quem está assistindo. Até a próxima. Acabou, viu, gente? Ela já fechou lá o Facebook. Se vocês quiserem, vai estar lá gravado. A gente gravou